O impacto da condenação do ex-presidente Lula sobre a economia do Brasil é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o economista Roberto Luiz Troster, sócio da Troster e Associados, professor da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, e consultor de empresas. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, no dia do julgamento que resultou a condenação do ex-presidente Lula, o mercado financeiro teve assim, uma reação eufórica. Chamou muita atenção o crescimento da bolsa, a queda do dólar. Que indicador foi aquele? Bom, o mercado sempre reage se está acima ou abaixo das expectativas. O mercado esperava que fosse condenado por 2-1. No momento que se viu que foi por 3-0, foi acima. Segunda coisa, o mercado esperava mais manifestações pró-Lula. Como houve menos do que o esperado, isso deu uma força para os outros candidatos. Quer dizer, Lula, que lidera as pesquisas, está mais fraco do que aparentemente as pesquisas indicam, né? Então isso dá uma sensação de euforia. Agora, foram esses dados daqui locais que pesaram mais sobre o humor do mercado naquele dia, ou também o desempenho das economias no cenário externo tiveram um efeito sobre o humor do mercado no Brasil? Tiveram. O Fundo Monetário, naquele dia, lançou um relatório, ele lança 4 relatórios por ano. 2 são atualizações, e justo naquele dia falou primeiro que o crescimento em 2017 foi melhor que o esperado. Melhorou as projeções para 2018 e disse que, por essa combinação positiva entre mercados e sistema financeiro, você poderia ainda rever isso mais para cima. Então, o mundo inteiro viu. Segundo, saiu um relatório de riscos também, mostrando que os riscos estão mais baixos, mais remotos. Tudo indica que vai ser um bom ano para o mundo. Para o Brasil, quanto mais cresce o mundo, mais aumenta a demanda de commodities, mais o Brasil exporta. Quanto mais otimistas estão, mais investem. Então, as projeções para o PIB este ano começaram em 2 e pouco, a média da Focus está 2,70, eu já estou projetando 3,5 com viés de alta. E o resultado do julgamento de Lula impacta de alguma forma essas projeções de crescimento da economia para esse ano? Eu acho que muito pouco. Eu assisti a entrevista ontem da desembargadora mostrando, quer dizer, você ainda tem recursos, você ainda pode protelar isso daí. Segundo, se o Lula não for candidato, ele cria um vácuo. Como é que esse vácuo vai ser ocupado? Ou pelo próprio PT, ou outros partidos vão ocupar esse vácuo. Segundo, assim, no curto prazo, a dinâmica da economia overshooting que você tem, você vai crescer mais de 3,5% esse ano. Isso é mais ou menos garantido. A questão, o que eu acho que é relevante, quanto que a gente vai crescer daqui a 10 anos, que é o que se chama produto potencial. E aí que entra, é muito importante, porque propostas de governo boas que aumentem esse produto potencial induzem investimentos no curto prazo. E interessante que o presidente Michel Temer, lá em Davos, ele estava muito à vontade e dizendo que aquele resultado do mercado financeiro aqui no Brasil, no dia do julgamento de Lula, tinha como base a confiança nas instituições nacionais. Isso é palavra para inglês ver, ou de fato essa confiança já está permeando a mente dos investidores para que houvesse mais negócios? Então, isso em três partes. Primeiro, o mercado se ajusta na margem, que são os negócios do dia. Não é que todo mundo compra e vende posições. Então, você pode ter altos e baixas com poucos investidores. Segundo, muitos se entusiasmaram, assim, fizeram uma leitura, a esquerda, ou especificamente o PT, está mais fraco do que parece. Segundo. Terceiro e mais importante, as instituições brasileiras, apesar que a gente sempre critica, vê as limitações, são muito fortes.
Todas as transições que o Brasil teve, de Reino Unido para Império, de Império para República, foram tranquilas. O Brasil é um país com instituições fortes. As instituições fiscais, para o bem ou para o mal, vêm da colônia. A coletoria da colônia chega hoje. Então, o Brasil tem instituições fortes, então acho que não é o caso de, assim, as instituições funcionam. Quer dizer, né? então, se historicamente as instituições são fortes, elas não interferem pontualmente nesse sobe e desce do mercado financeiro? Não. Porque elas estão lá, elas funcionam como funcionam. Temer destacou lá em Davos também que, além das instituições estáveis e fortes, a independência entre os poderes é alguma coisa que traz uma segurança jurídica. Investidores se sentem atraídos por esses aspectos? Sim, mas esses aspectos não mudaram no último ano, não mudaram, assim, mudam gradativamente. Se investidores olham para rankings de competitividade empresarial. Nos rankings de competitividade empresarial, por exemplo, do Banco Mundial, que são 190 países, o Brasil está andando para trás. Saiu de 123 no relatório de 2017, foi para 125. Isso que o investidor olha. Por que uma manchete que saiu na Folha faz 3 semanas, falando que 7 de cada 10 empresas novas abertas no Paraguai são de brasileiros? Quer dizer, eles produzem lá, o capital daqui, mas o emprego lá e o ônus é aqui. Quer dizer, é isso que o investidor olha, é isso que tem que trabalhar. É burocracia, é complexidade da tributação. Esse tipo de coisa é o que traz investimento. Por que estão escolhendo ir para a Argentina e não para o Brasil? É nisso que tem que se focar. Essas outras instituições funcionam e funcionam muito bem. Eu tenho ainda uma última questão sobre o impacto do julgamento de Lula e da condenação dele, porque há uma avaliação que isso esvazia o discurso antirreformista. E com a fragilização da oposição às reformas pretendidas por Temer e agora, principalmente a essa votação que está prevista para começar no próximo mês da reforma da Previdência, havendo uma fragilização nessa oposição, que isso traz um ânimo também a investidores e ao mercado financeiro. Olha, sim. Tem esse peso? Não tem um peso muito grande. Eu acho que a agenda de reformas do governo Temer é positiva, é maior que a do governo Dilma, mas não é tão forte assim. Há muito mais que pode ser feito, que não depende do Congresso e não está sendo feita. Segundo, é positivo, quer dizer, nesse sentido ajuda. Mas há muito mais que pode ser feito. Mas não é significativo, não tem um peso significativo. O mundo não mudou dia 24, quer dizer, mudou tanto. Quer dizer, foi um efeito positivo, mostra, o apoio mostra que o Brasil está indo assim, para mais racionalidade econômica, mas o que mais vai contar, quer dizer, os projetos dos candidatos, que Brasil nós queremos ter em 2028? Que tipo de reformas, a questão do emprego, que é mais importante ainda que a questão do crescimento, esse tipo de coisa tem que ser mais olhado e mais a fundo. Bom, então nós vamos ter que esperar começar a campanha, o que é que essa gente vai propor. Tomara. Muito obrigada, professor, uma boa noite. Obrigado, uma boa noite.